Vamos à palavra de Deus, Salmo 125. Salmo 125. Jesus. Salmo 125. O Salmo 125, ele é um salmo de fé em Deus, uma fé que Deus traz segurança. Mas também, em determinado ponto, ele mostra o agir de Deus na vida daqueles que andam com Ele, que aceitam a sua palavra, e daqueles que não aceitam, a diferença de tratamento. Ele começa assim. Ele é bem conhecido, virou até uma canção, um cântico. Ele é um cântico, na verdade, mas logicamente que, estou falando, virou um cântico, uma canção hoje nos tempos modernos. É um cântico do povo de Israel. Não pode dizer que o povo de Israel cantava ele como nós cantamos hoje, né? Diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqui nós vemos o salmista, ele, vamos dizer assim, ele meditando, né? Olhando as coisas, contemplando os montes, e ele percebe que os montes são um lugar seguro, que não se abala. E é verdade, né? Você vê que tem lugares, quando chove, causa um estrago tremendo. Mas se olha lá para os montes, eles estão sempre seguros. Bate chuva, desce chuva, né? Então continua o mesmo. São lugares seguros, que não se abala. Não se abala com tempestade, não se abala com nada. Então ele fala, ele faz aquela alegoria com os montes, aqueles que confiam em Deus. São pessoas que não se abalam, elas permanecem para sempre. Permanece o quê? Na presença de Deus, permanece na palavra. Nós precisamos ser essas pessoas que, independente do que vamos enfrentar, independente do que mostra, e nós vivemos num mundo que sempre está acontecendo algumas coisas para a gente se abalar. Às vezes é uma crise econômica no país, nós estamos vendo no mundo inteiro, que às vezes pode abalar você, abalar o medo do desemprego, o medo de situações. É uma inflação alta que às vezes consome o salário do trabalhador, a pessoa pode se abalar também, começa a volumar a dívida. Às vezes a saúde fragilizada pode abalar, às vezes problemas na família mesmo, são tantas coisas. Aí não fosse citar aqui situações que podem abalar, só que ele diz assim: quem confia em Deus não se abala, ele permanece. Ele permanece em quê? Permanece olhando para a palavra. Você quer ver um exemplo? Até eu falei aqui no domingo, li um pouco do texto dos espias de Israel, que antes de entrar na terra prometida, Deus falou para Moisés. Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus prometeu que ia levar eles para uma terra boa, até os outeiros,
terra que emana leite e mel. Quer dizer, uma terra produtiva, né? Uma terra boa, de fartura, de riquezas. Mas antes de entrar na terra, Deus disse: manda os espias dar uma olhada, escolhe 12 homens e manda eles dar uma espiada nessa terra antes de vocês entrarem. E Deus coloca assim, para ver se é como eu falei. Espera aí, Deus é verdadeiro, eu não precisava disso para ver. Mas Deus ele queria que eles percebessem, que eles entendessem que o que ele falou é verdade, e não apenas de crer, de acreditar, mas de ver. Então vocês vão ver, confiram vocês mesmos. E eles foram e olharam, andaram 40 dias dentro daquelas terras, olhando. Lógico, a terra ainda estava habitada pelos antigos moradores, e os moradores estavam lá há anos. Então tinha construído cidades fortificadas, se fortalecido contra a invasão de qualquer outra nação. Naquele tempo era normal as pessoas ficarem invadindo uma nação a outra. Então eles viram que a terra era boa, só que eles viram que os moradores lá eram fortes, era um povo forte, e eles tinham que lutar contra aquele povo. Então eles temeram, e quando eles voltaram, 10 deles disseram: não dá não, o povo que tem lá, se compararmos nós com eles, para eles é como se nós fôssemos gafanhotos, uns insetos. Aquele povo vai nos esmagar, vai acabar conosco. Aí teve Caleb e Josué, principalmente Caleb, que disse: não, nós vamos entrar, vai ser fácil de entrar naquela terra, porque Deus está conosco, e aquele povo não tem Deus. Então eles estão, por maior que eles sejam em números e poderosos em armas, mas eles estão desamparados. Nós que temos um amparo de Deus, vai ser fácil. O Caleb chega até a dizer: vai ser como o nosso pão. Quer dizer, vamos comer o nosso pão, vai ser fácil isso aqui. Por que Caleb falou assim? Porque ele viu a mesma dificuldade que os outros viram. Ele viu as mesmas cidades fortificadas. Ele viu o poder das outras nações, mas ele confiava em Deus. Isso fez com que ele não se abalasse e ele permanecesse. E ele permaneceu tanto que, por causa da incredulidade daquele povo, Deus disse: se vocês não vão entrar nessa terra, vai entrar a geração nova. Porque tinha uma geração de 20 anos para trás que era o seguinte: para ir para a guerra, para entrar na guerra, é de 20 anos acima. Passou dos 20 anos atrás, aquela geração de jovens, eles não levavam para a guerra, então eles não tinham também poder de decisão. Os mais velhos, de 20 anos para cima, que tinham poder de decisão. Então Deus disse: esses aqui de 20 anos acima não vão entrar na terra, porque esses eram os que iam lutar para entrar. Os de 20 anos abaixo, como não tinha, eram jovens, não tinham responsabilidade de lutar, então eles não podem ser culpados com os outros. Então eles vão ficar, tomar idade para entrar na terra. E essa geração que viu e não acreditou, vai morrer toda no deserto. E aí aconteceu que eles ficaram vivendo naquele deserto até morrer o último cidadão daquela geração que tinha de 20 anos acima. E agora você imagina que eles ficaram lá esperando. Não foi morrer de uma vez, foi morrer de idade mesmo. Foram morrendo. O tempo foi passando os anos e foram morrendo.
Só que quando chegou o final daqueles velhos, tinha um que permanecia vivo. Tinha dois, tinha o Josué e tinha o Caleb. Só que o Caleb agora estava com 85 anos. Mas ele disse: olha, eu estou firme, estou forte ainda para entrar na terra que Deus me deu. Quer dizer, ele permanecia acreditando. Mas o que fazia ele, depois já velho, ainda acreditar naquela promessa? E ele toma posse da bênção. Ele confiava em Deus. Ele confiou. E ele viu dificuldades, ele teve tudo para desistir. Porque primeiro, ele viu as multidões lá atrás. Mas tudo bem, isso passou. Só que passaram mais de 40 anos agora, ele vendo o pessoal da sua idade morrendo, envelhecendo e morrendo, e ele sem entrar na terra. Era para ele desistir também, dizer: poxa, realmente, eu acreditei naquele tempo, mas naquele tempo eu era jovem, agora está todo mundo, o pessoal da minha idade já morreu comigo, realmente já estou com 80 e tantos anos, não tem mais nada para... O camarada, quando vai ficando velho, assim, eu não estou mais com sono para nada não, mas ele disse: não, eu tenho que entrar, eu tenho que tomar posse, porque ele permaneceu que crendo na palavra de Deus, crendo na promessa de Deus. E a ponto que quando chegar ali, ele fala para Josué: Josué, Deus me prometeu, e eu estou com o mesmo vigor para guerrear e entrar nessa terra. Aí diz assim, continuando: então os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isso aqui é uma afirmação de Deus. Nós precisamos cada dia estarmos olhando para Deus, confiando em Deus. O que é que nos pode nos manter, o que nos mantém permanentes, crendo para sempre? A gente entender que Deus está ao nosso redor. Que Deus está ao nosso redor, cuidando de nós desde agora e para sempre. Desde o momento que você creu em Jesus, que você aceitou Jesus, Deus está do seu redor, te guardando, te protegendo, está ao teu redor. Ele diz que ele está como os montes de Sião. O que é isso? Uma cidade cercada de montes. Aqueles montes saem dali? Nunca. Isso continua ali. Se você cercar uma cidade de árvores, chegar um tempo que a árvore vai morrer. Você cercar de muro, os muros podem cair, chegar um tempo cair. Mas se a cidade estiver cercada de montes, os montes permanecem, nunca saem, não se move dali, não muda de lugar, eles são fixos. Então Deus está dizendo que Ele está ao nosso redor fixo, eternamente, desde hoje e para sempre, desde agora e para sempre. Você pode olhar, isso é tão forte quando a gente olha a história de Israel, porque se você for ler história, você vai ler história de grandes nações que se levantaram na humanidade e que hoje só existe na história, que acabaram. Na Bíblia mesmo você vai falar da Babilônia, você vai falar do Egito, que foi uma grande nação, você vai falar de várias nações que foram. E se você for ler a história, é muito mais ainda, né? Muito mais. Aqui, por exemplo, aqui na América do Sul, a gente vê falando sempre esse país aí, dos Incas, que outra nação que eles falam que foi poderosa, agora me fugiu o nome. Tem os Incas e agora fugiu. Mas tem várias nações. E se você pegar no contexto das histórias da humanidade, muitas nações que foram fortes, foram grandes, mas que hoje não são mais. Existe até alguns países que existem, mas quando a gente vê lá atrás na história, foram
Você pega, por exemplo, Roma, o Império Romano, uma coisa tremenda. Roma dominou tudo. Dominou tudo. Quem é Roma hoje? Apenas uma cidade que ninguém nem lembra mais. Só lembra da cidade de Roma. A gente lembra do país, Itália, mas Roma é uma coisa simples. Mas foi uma grande potência já que dominava o mundo, né? No tempo do Império, dominava o mundo. Inclusive, até Israel foi dominado por eles. Mas você vê, tudo passou, tudo passa. Só que tem uma nação que existe desde os tempos bíblicos e já tentaram destruir ela de todas as formas, acabarem com eles de todas as formas, e eles permanecem ainda, que é os judeus, a nação de Israel. A nação de Israel já tentaram acabar com ela de todo jeito. Hitler tentou acabar. Tem sempre gente odiando Israel. Até aqui no Brasil tem um grupo que não gosta de Israel. Tem uma turma de gente que detesta Israel. E já tentaram de tudo, já invadiram lá, já tomaram. Até o catolicismo já invadiu Israel, tomou. Tudo, todo mundo tentou acabar com Israel. Ninguém acaba. E por que não acaba com Israel? Porque Deus permanece do lado deles para sempre. Eles erram, falham, Deus até permite que eles sofram, mas Deus está sempre reunindo aquele povo. Agora nós vamos trazer isso para nós, que em Cristo Jesus passamos a ser também povo de Deus. Não éramos, mas passamos. Então, do dia que você creu em Jesus, do dia que você aceitou Jesus, Deus está ao teu redor, desde aquele dia e para sempre. Se você vacilar, Deus vai até deixar você sofrer um pouquinho para você acordar, despertar e buscar Ele. Você vai ver muito Ele fazendo isso com Israel, mas não vai te abandonar completamente. Ele vai para você acordar. Às vezes deixa até a pessoa passar um perrengue danado na mão do inimigo, para a pessoa acordar, despertar de Deus. Eu errei, me ajuda aqui, estou voltando. Sabe, é igual aquele filho rebelde que sai da casa do pai batendo o pé, não quero saber nada. Aí vai todo bravo, aí chega lá de repente não consegue sobreviver sozinho, aí volta para casa. Pai, deu certo, mas tudo bem, filho, vem e volta. Eu te avisei, né? Você estava errado, mas o pai recebe. Isso às vezes acontece com muita gente já. Muita gente, aquele filho rebelde que vai embora, de repente está de volta de novo. Por quê? A mesma coisa a gente faz às vezes com Deus. Continuando aqui. Porque o céu... Eu vou pular esse versículo aqui. Aqui nós já aprendemos que Deus está conosco, a nossa volta para nos cuidar. Agora eu quero pegar aqui uma coisa, falar da bênção de Deus quando você anda com Ele. Ele diz assim, versículo 4: que Deus faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Faz bem, Senhor, aos bons. Jesus, ele disse que bom só Deus, né? Mas ao mesmo tempo também a palavra diz que Deus confirma os passos do homem bom. O que quer ser uma pessoa boa para Deus? De nós mesmos, nós não temos nada bom. Estou falando para Deus, né? Para a humanidade até, você, às vezes até pagando um copo de pinga para uma pessoa, ela vai dizer que você é bom. Se você for, tem uns camaradas ali que ficam esperando tomar uma pinga. Se você for ali pagar uma cachaça para ele, ele vai dizer que você é uma pessoa boa. Ele vai me dizer, é assim, o ser humano é isso. Você deu o quê? A pessoa está vivendo uma vida errada, pecaminosa. Você fala, não, você está certo, seja feliz assim. Ela vai dizer que você quer uma pessoa boa. Mas nós temos que dizer, aqui é bom para Deus. E como uma pessoa, como eu, você, como nós podemos ser uma pessoa boa para Deus? Ser visto como bons para Deus? Andando na palavra dele, tendo algo dele em nós. Aquilo que nós recebemos de Deus e guardamos no nosso coração pode nos tornar bom para Ele. O que nós recebemos de Deus? A palavra, o ensinamento. Se eu tiver a palavra dele dentro de mim, me governando, me conduzindo, então eu vou
Eu vou ter atitudes que vão agradá-lo e que ele vai ver algo de bom em mim. O Espírito dele em nós nos faz bom. Então, para isso, nós temos que buscar dele, para sermos vistos. E quando isso acontece, Deus vai nos fazer bem. Quer dizer, Deus vai cuidar, Deus vai ajudar. Ele diz, os retos de coração. Aqui, completo o que eu estava falando antes. Se nós andarmos na retidão de coração, na palavra dele, deixar nosso coração se desviar para outras coisas, se apegar a outras coisas, nós vamos ser achados como bons. E vamos receber o bem de Deus. Quer dizer, vai cuidar de nós, vai nos abençoar. Vai nos abençoar. Agora o versículo 5 diz assim: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Presta bem atenção. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Então já está dizendo que os nossos caminhos, quer dizer, aquelas escolhas nossas mesmo, são tortuosas. O caminho reto é o caminho de Deus. A do homem sempre é tortuoso. Sempre tem alguma coisa que não é boa. Por isso nós devemos tomar cuidado, estar sempre olhando para a palavra de Deus e olhando para nossas escolhas. Escolha que eu digo, nossa maneira nossas decisões, como nos conduzir na vida. Pode ser grandes escolhas, pode ser uma pequena escolha, uma maneira de ser, de viver, de pensar. Eu tenho que olhar, isso aqui tem de estar de acordo com a palavra de Deus ou não? Porque se não está, pode ser um caminho tortuoso. Não, vou andar naquilo que Deus ensina. E quando se desvia, aí diz assim: leva-lo-ás, Senhor, com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Israel representa o povo de Deus. Sobre o povo de Deus haverá paz. Mas quem quiser andar nos seus caminhos tortuosos, aí vai colher o que é aqueles que praticam a maldade. Às vezes a pessoa, aí tem uma coisa, né? Porque tem dois tipos de gente: o que se desvia para os seus próprios caminhos tortuosos e os que praticam a maldade, vão receber na mesma moeda. Vamos dizer, o que pratica a maldade são aquelas pessoas bem maldosas mesmo, né? Então você vai. Mas tem aqueles que não vivem na prática da maldade, coisas tão terríveis, mas que deixam os caminhos de Deus. Isso é sério, sabe? São pessoas que você olhando diz: essa é uma pessoa boa, é uma pessoa isso, mas que ela não anda na direção de Deus, ela anda no que ela pensa, no que ela acha. Às vezes até a sua escolha de fazer as coisas certas não é de acordo com a palavra de Deus. É aquela pessoa que às vezes você vai pregar para ela e ela diz: não preciso não, eu não preciso não, porque eu já sei o que é certo e o que é errado. Então ela anda no certo, não no certo que Deus ensina, ela anda no certo que ela defende. Ela está sempre andando no seu próprio caminho, e o caminho do homem sempre é tortuoso. Essa pessoa, infelizmente, ela vai ser tratada de igual modo é tratado o que anda em maldade. É sério, isso é uma coisa para a gente refletir, porque só há um caminho que nos aperfeiçoa para chegarmos a Deus, é a palavra de Deus, é o ensinamento de Jesus. A pessoa, por mais que se ache correta, certinha, mas ela não anda nesse caminho, ela está andando em caminhos tortuosos. E no dia do juízo, ela vai receber igual ao que recebeu, que fez tanta maldade. Ela vai ser tratada do mesmo jeito. Por quê? Porque ela não andou no caminho correto, que é o caminho de Deus. Ela até teve uma caminhada até certinha, mas certa aos seus olhos. Só que, como o ser humano, e aí não fica ninguém de fora, o ser humano, o seu natural é pecaminoso, a natureza humana está contaminada pelo pecado. Por mais certo que eu queira andar sem a direção de Deus, sem a palavra de Deus, eu sempre vou ceder um pecado em algum ponto. E não vou ter nem como, e para me adquirir o perdão,
dos meus erros é em Cristo Jesus. Mas como eu não estou buscando Jesus, então quando chegar na hora de que for ter que ser julgado, eu vou ser julgado até junto com o que praticou tanta maldade. E aí onde a pessoa vai chegar e diz assim: mas Deus, eu não fui como essa pessoa, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não usei droga, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Deus andou nos meus caminhos? Não. Você andou no caminho torto mesmo, que você achava que estava tão certinho. Isso aqui nos vai lembrar aquele versículo lá em Provérbios que diz: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca se purificou da sua imundícia. Meu irmão, a maioria da humanidade está assim. Pessoas que você olha para ela e fulano é uma pessoa boa, fulano é uma pessoa maravilhosa, e às vezes para a gente mas que não quer saber da palavra de Deus, não quer saber de Deus, não se sujeita ao Evangelho, está andando no caminho tortuoso. E na hora que chegar, no dia que chegar, o dia do julgamento, ela vai ser tratada igual aquele que andou na maldade, fazendo maldades. Isso é sério. Isso aqui é para a gente refletir e orar pela nossa família, porque às vezes a gente quer se lembra de orar pelaquela pessoa da família que está nas drogas, que está na bebedice, que está preso no vício ou no crime, e a gente esquece daquele que está andando certinho, mas que não está com Cristo. Não, fulano não está na igreja, mas o fulano está bem casado, mas o fulano está trabalhando, mas o fulano está bem, mas o fulano é certinho, mas o fulano é boa pessoa. Mas vai ser tratado como que está na maldade também, no dia do juízo, se não se converter e não andar no Evangelho. Que o caminho certo mesmo é o Evangelho. Porque por mais que eu queira ser certinho, por mais que eu tenha eu procure ser certo, ser uma pessoa de caráter, mas se não for no caminho de Deus, se não for no aprendizado do Evangelho, eu não vou conseguir atingir, vamos dizer assim, o padrão de qualidade de Deus. Não vai ter. Por quê? Porque minha natureza humana, ela é sujeita ao pecado, e de alguma forma eu vou pecar, e como não estou buscando a Deus, Jesus, porque o único que tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, que é Cristo. Se eu não me sujeito a Ele, os seus ensinamentos, eu vou morrer no meu pecado. Por isso que uma vez os judeus, Herodes mandou matar um bocado de judeus que estavam fazendo os sacrifícios lá a outros deuses, e aqueles judeus religiosos, eles acharam que aqueles homens foram punidos, que aquilo ali foi um castigo de Deus para eles. Hoje até o povo fala muito isso quando acontece algo ruim com uma pessoa que faz coisa errada. E eles disseram assim: olha, foi dois grupos ali. Um foi Herodes, mandou matar, está fazendo sacrifício, misturou o sangue deles com os sacrifícios deles. Com certeza deveria estar fazendo sacrifício a outros deuses, que os outros começaram a julgar eles, que eles morreram por isso. E outros, caiu uma torre, a torre de Siloé, caiu sobre eles. E os outros acharam, não, eles morreram, a torre caiu porque eles estavam em pecado, e aquela coisa toda. E acho que eles estavam fazendo alguma coisa errada mesmo, porque Jesus chega e fala assim para eles: vocês acham que aqueles homens que caiu a torre de Siloé sobre eles, que o seu sangue foi misturado com o seu sacrifício, com Herodes, eles eram mais pecadores que vocês? Aí Jesus disse: se vocês não se arrependerem, morrerão de tal modo. De tal modo, não era com a torre caindo por cima, não era sendo morto, até porque eles não estavam praticando nenhuma atitude. Eles seriam mortos de tal modo, quer dizer, morreria na mesma condição, nos pecados. Essa palavra de Jesus, ela ecoa até hoje. Se a pessoa às vezes olha, vê uma pessoa assaltando, roubando, fazendo um bocado de coisa errada, usando drogas, aí o camarada chega e diz assim: esse camarada está ruim, a coisa está feia, a vida dele com Deus. Mas aquele que está todo certinho, todo arrumadinho na vida,
mas não se sujeitou à palavra de Deus, não está buscando o Evangelho na sua vida, não está andando com Deus, se morrer hoje, morre de igual ao outro, nos pecados, e vai ser tratado do mesmo jeito, é um pecador, porque não se arrependeu, não aceitou o Evangelho. Qual que é o chamado do Evangelho? Crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento, quando a Bíblia trata de arrependimento, eu me arrepender da minha vida sem Cristo e passar a andar com Ele. Arrependimento não é só, a Bíblia não fala de um sentimento, eu estou arrependido pelo que eu fiz, não. É uma conversão. O arrependimento aqui é a conversão, se converta e creia no Evangelho. As duas coisas. E se assim o fizermos, aí seremos achados bons como Deus e o bem de Deus. O maior bem de Deus para a humanidade é a vida eterna. Esse é o maior bem. Agora, junto com isso, tem as bênçãos materiais. Amém, Jesus? Mas, se for falar de bênçãos materiais, de coisas materiais, até os homens sem Deus conquistam. A maioria das riquezas do mundo está na mão de pessoas que não têm Deus, mas que Deus não vai impedir dela conquistar se ela está trabalhando e lutando. Só que tem uma que é sair só com Deus, andar com Deus, que é a vida eterna. E por isso nós devemos orar pela nossa casa, nossa família, e a gente que já tem o Evangelho está olhando para o Evangelho, para a gente não perder essa bênção. Amém, Jesus? Vamos orar, fazer a oração da família. No final, eu faço a unção do Leão. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebemos Tua palavra, Deus, e Tua palavra nos mostrou que o Senhor, ó Deus, o Senhor tem um bem para aqueles que têm um coração reto e que são bons aos Teus olhos, Deus, não aos seus próprios olhos. Pai, ajuda-nos, ó Deus. Também a Tua palavra nos ensinou hoje que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Pai, que venhamos permanecer para sempre na Tua presença, Pai, que a nossa família acorde, desperte, busque a Tua face, busque a Tua presença e busque o Senhor, coloque sua confiança no Senhor, para que não venha se abalar. Deus, muitos estão abalados, Deus, abalados pela situação, abalados por uma dificuldade financeira, abalados, ó Deus, por problemas que têm enfrentado. Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, estende as tuas mãos para abençoar, estende as tuas mãos para fazer maravilhas, fazer coisas grandes, ó Pai, na vida de cada um, Deus. Opera, Deus, nas famílias, opera em cada lar, na vida dessa pessoa, Deus, que está orando, que está pedindo pela sua casa, sua família, Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja ao redor dessa família, como os montes de Sião, que permanece para sempre, que o Senhor não saia, meu Deus, e meu Deus, ao redor dela, Pai, esteja guardando, protegendo, fazendo maravilhas, ó Pai, na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, Pai. Eu te peço em nome de Jesus.